vez, durante as últimas 4 semanas, como eu falei, nós tivemos, duplas espalhadas, levando o Evangelho, levando a paz, levando aquilo que só Deus pode fazer na vida de muitas famílias. E o que nos moveu a fazer isso são 2 coisas. Primeiro, a compaixão. A compaixão que nós como igreja precisamos ter por aqueles que ainda não tiveram uma experiência real com Deus, aqueles que ainda não, de repente, vivem a plenitude daquilo que Deus tem para a vida deles. E também cumprir o nosso propósito e o nosso chamado. A igreja, ela não é um parque de diversão, a igreja não é um lugar da gente passar tempo, a igreja, como nós pregamos há uns 2 domingos atrás, é um bote salva-vidas. Nós estamos na terra em missão. Qual é a nossa missão? Propagar o Evangelho para o maior número de pessoas possível. Então foi isso que nos moveu a, durante esses meses, durante essas semanas, estarmos levando o Evangelho. E para a glória de Deus, nós tivemos pela manhã e temos aqui, centenas de pessoas que são fruto desse projeto e que eu tenho certeza que sementes foram plantadas, falamos sobre temas importantíssimos como salvação, conversão, livramento, falamos sobre obediência e hoje nós vamos falar sobre um tema que é um dos principais princípios que nos faz viver uma vida de paz dentro da nossa casa e uma vida de paz interior, que é a gratidão. Eu quero ler com você um texto que está em João capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Amém? Eu queria que postasse as fotos das reuniões, algumas fotos nós separamos dos encontros, durante essas últimas 4 semanas. Aqui nós temos as duplas e as famílias que receberam na sua casa a mensagem do Evangelho. Cada semana a gente entregou uma chavezinha relacionada ao tema, e hoje você vai receber a 5ª chave, que é a chave da gratidão. E isso, tudo o que foi falado desde a primeira semana, é que vai gerar paz, é a presença de Deus dentro da sua casa. Então essas são algumas fotos dos nossos encontros. Então, hoje nós vamos falar sobre a importância da gratidão. Há quem diga que a gratidão é a memória do coração. Eu costumo dizer que todo ingrato, ele tem memória curta. Todo ingrato, ele sofre de amnésia. Ou seja, ele esquece muito rápido aquilo que é feito de bom para ele. O ser humano, a gente tem a capacidade de lembrar muito fácil do que nos fazem de ruim. Quando nos magoam, quando nos ferem, quando nos dizem não, quando fazem algo que nos ofende. A gente tem muita facilidade de guardar isso e de lembrar constantemente. Tem pessoas que ainda lembram de coisas que foram feitas há décadas e ainda carregam isso consigo, ainda lembram do que as pessoas fizeram com ela, mas tem dificuldade de lembrar de coisas boas que fizeram com elas ou por elas há pouco tempo atrás. Então, todo ingrato, ele tem memória curta, ele esquece rapidinho do que é feito de bom. E eu digo que agradecimento é diferente de gratidão. Agradecimento você expressa com palavras, mas gratidão você expressa com atitudes. Jesus, ele deixa isso muito claro, da mesma maneira que amor você não expressa com palavras e nem com sentimento. Amor, o amor com o qual Deus quer que nós amemos uns aos outros, a Bíblia diz, e que a gente ame a Deus também, é um amor que a Bíblia diz que precisa ser expressado com atitude. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha vida eterna. Então Deus amou, e por amar, Ele deu a vida do seu Filho. E aí Romanos 5,8 vai dizer assim: Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Ele deu a vida do seu Filho na cruz. Então, quando Deus decide dar a vida de Cristo na cruz por mim e por você,
Deus está não só nos amando, mas provando que nos ama, nos amando na prática. Quando Jesus aceita morrer na cruz, porque Jesus não foi obrigado pelo Pai a morrer na cruz, a Bíblia diz que Ele foi obediente até a morte, Ele decidiu obedecer o Pai. E Jesus ali na cruz, quando Ele aceita morrer no meu lugar e no seu lugar, pelo meu pecado e pelo seu pecado, Ele também está provando que Ele nos ama. E aí vem a grande pergunta: como que nós podemos provar a Deus que nós o amamos? Como que eu provo para Deus que eu amo? Tem gente que pensa que prova o seu amor para com Deus vindo para o culto. Tem gente que pensa que prova o seu amor para com Deus ajudando os pobres. Tem gente que pensa que prova o seu amor para com Deus sendo bonzinho com os outros. Tudo isso agrada a Deus. Nada disso é errado e tudo isso precisa ser feito. Mas a Bíblia diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Deus está dizendo assim: da mesma maneira que eu provei que eu amo você, dando a vida do meu filho na cruz por você, a maneira que você tem de provar que você me ama é guardando os meus mandamentos. Não adianta você dizer. Tem um outro momento que Jesus olha para o público, olha para o povo e Ele diz assim: essa galera aí, eles me honram com os lábios, mas o coração deles está distante de mim. O que Jesus estava querendo dizer? Que aquilo que eles falavam não condizia com as atitudes dele. Eles diziam que amavam, eles diziam que honravam, eles honravam com os lábios, mas a atitude deles falava outra coisa. Então entenda uma coisa nessa noite: só tem uma maneira de eu e você provarmos para Deus que nós amamos a Ele, é quando nós decidimos fazer a vontade dEle. E a vontade dEle é revelada para nós aonde? Na Bíblia. Ele diz: aquele que me ama guarda o meu mandamento. Porque quando você ama mais a Deus do que a você, você deixa de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus, sim ou não? Quando você ama mais a Deus do que a qualquer coisa, porque se você perguntar para alguém qual é a coisa mais importante na sua vida, a pessoa vai dizer Deus. Mas isso é o que ela fala. Mas será se na prática, no dia a dia, isso se reflete? Porque se Deus é a coisa mais importante na nossa vida, a nossa maior preocupação deveria ser, primeiro, conhecer a vontade dEle, porque eu não tenho como obedecer aquilo que eu não conheço. E uma vez conhecendo, a gente obedecer, colocar em prática, e assim nós provamos para Ele que nós o amamos. Agostinho de Hipona, um teólogo católico, ele escreveu e ele disse o seguinte: pregue o Evangelho, se for preciso, use as palavras. A gente poderia parafrasear essa frase dele dizendo o seguinte: obedeça ao Senhor, se for preciso, diga para Ele que você o ama. Ou seja, se você vive uma vida de obediência, você pode nunca abrir a sua boca para dizer Deus eu te amo. Mas se você vive uma vida de obediência, você vive uma vida conduzida pela palavra, Deus vai olhar e vai saber que você o ama. É lógico que quando nós o amamos, de verdade nós não apenas obedecemos, mas nós também expressamos isso. Nós dizemos isso para Ele em adoração. Mas o que eu quero que você entenda é que não é o que prova de verdade para Deus, não é o que nós falamos, mas é a maneira como nós conduzimos a nossa vida. Se nós conduzimos a nossa vida de acordo com a vontade dEle ou não. Então, a nossa gratidão a Deus, o nosso coração, quando ele é movido por gratidão a Deus, a gente vai fazer tudo aquilo que Ele espera que a gente faça. A gente vai se dedicar a conhecer a vontade dEle, a gente vai se dedicar a fazer a vontade dEle. Por quê? Porque a gente é grato por tudo aquilo que Ele fez na cruz. Deixa eu falar uma coisa para você, é muito pessoal minha. Você sabe que todos nós somos tentados, todos os dias. Não é porque eu sou pastor que eu não sou tentado, pelo contrário. A Bíblia diz que os líderes eles são tentados num nível ainda maior. Por quê? Porque quando um líder cai, muitas ovelhas caem junto. Não era para ser, mas acontece pela referência, pela convivência, pela influência que tem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não digo não para o pecado todos os dias na minha vida, não é por medo de ir para o inferno. Não é por medo de castigo. Não é por causa do que eu quero que Deus ainda faça na minha vida. Só tem um motivo que me faz todos os dias escolher, porque é uma escolha.
Só tem um motivo que me faz todos os dias, todas as manhãs, quando eu acordo, escolher fazer a vontade de Deus para mim naquele dia. É o que Ele fez na cruz por mim. É quando eu olho para a cruz, e nós como cristãos, nós sabemos que toda aquela cena que a gente celebra na Páscoa, né, desde a sua prisão, desde do caminho, né, que Ele trilhou até a cruz, desde toda a trajetória da via dolorosa, aquilo não é uma historinha, aquilo é fato histórico, registrado, aquilo aconteceu. Tudo aquilo que Jesus passou, a coroa de espinhos, a cruz, a lança furando a sua costela, sabe, a humilhação que Ele passou, sabe, o sofrimento que chegou a ponto dele dizer: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Tudo isso foi verdade. Como que eu vou olhar para alguém que fez isso por mim e eu vou ter coragem de desagradá-lo? Quem está me entendendo? É a gratidão que eu tenho pelo que Ele já fez. É lógico que quando a gratidão me leva a viver uma vida de obediência, além daquilo que Ele já fez, Ele faz ainda mais. Mas esse mais é um plus. Se vier algo a mais, amém. Se não vier, o que Ele já fez na cruz, porque a morte dEle na cruz e a ressurreição dEle ao terceiro dia, me deu o direito à vida eterna. A maior conquista de Cristo para nós é a eternidade ao lado do Pai. Desde o dia que eu entendi o que aconteceu na cruz, porque eu sempre criei em Deus, eu sempre criei que a Bíblia era a palavra de Deus, mas eu não tinha um entendimento. No dia que eu tive o entendimento, quando eu comecei a estudar mais a Bíblia, e eu entendi o que Ele tinha feito na cruz por mim, eu falei: não tem como eu não viver a minha vida para agradar a Ele, porque Ele morreu a minha morte, para que eu vivesse a vida que Ele tem para mim aqui na terra. Por isso que a Bíblia vai dizer: se você perder a sua vida por amor a mim, você ganha a vida que eu tenho para você. Ou então, você perde a vida que eu tenho para você e você ganha a vida que você quiser viver. Agora, tudo isso envolve o quê? Se não for por amor, se não for por gratidão. Deixa eu falar uma coisa para você: ninguém permanece uma vida de obediência a Deus por conta de problema. Já viu aquela história de dizer: se não vier pelo amor, vem pela dor? O cara até vem pela dor, mas quando a dor passa, ele... Tem um cidadão, ele está vivo ainda. Deus tem muita misericórdia, né? Eu já fui orar por ele 2 vezes, em estado quase terminal. Uma vez foi um acidente, se eu não me engano, ele estava com a cabeça toda desenganado pelos médicos. E a tia dele era da igreja, eu fui lá, oramos. Deus tirou ele daquela UTI. Ele foi para o culto todo amarrado, feliz da vida, que agora ele ia servir a Deus, que agora a vida dele era do Senhor. Só foi o cabelinho crescer um pouquinho, para não dar mais para ver os pontos, que eu procurei, já tinha sumido. Um dia ele está numa distribuidora bebendo, o cara entrou por lá, ele mexeu com o cara, não sei o que foi, o cara foi e voltou com a barra de ferro, deu na cabeça dele, partiu quase em 3. Eu fui orar por ele de novo, e Deus restaurou a vida dele de novo. E onde ele está, eu não vou dizer só Deus sabe, porque talvez os lugares que ele está, Deus nem vê, mas não está vivendo a vida que Deus queria para ele. Por quê? Porque você vem pela dor, mas você só permanece se você tiver revelação do amor que foi derramado na cruz, se você tiver entendimento do que Jesus fez por você, porque isso é eterno, isso nunca vai passar. Sabe, tem gente que vem por um interesse numa bênção e tal, quando consegue a bênção, igual aquela história dos 10 que foram curados, só um voltou, os outros 9, e aquele inteligente voltou porque ele pensou: aonde teve essa cura tem mais. E é exatamente isso que a gente encontra na história da família de Lázaro. Eles se tornaram tão gratos. Esse texto que nós lemos é um momento pós-ressurreição de Lázaro. No capítulo 11 vai registrar que Lázaro, ele adoece, e Jesus era muito amigo da família de Lázaro, e mandam chamar Jesus, de Jesus, aquele que é teu amigo, de quem tu és amigo, Lázaro, está muito doente, e Jesus não vai. E aí Jesus diz algo, Jesus diz: olha, essa doença não é para a morte,
mas é para a glória de Deus na vida de Lázaro. Deixa eu te falar uma coisa, tem coisas que Deus permite que piore, para que na hora que vier a solução não ficar dúvida de que foi ele, porque tem coisa quando o problema é solucionado dentro do seu raio de ação, quando o problema é solucionado dentro das possibilidades humanas, um amigo ajudou, alguém isso, alguém aquilo, mas tem coisas que Deus permite que chegue ao ponto de que ninguém mais pode fazer nada, para quê? Para que não reste dúvida de que foi Deus. Eu contei pela manhã, eu acho que Deus permitiu que acontecesse isso com a minha vida, porque tem uma professora minha, que foi minha professora no curso de História, ela não é cristã, segundo ela é ateia, e ela diz assim: eu não creio em Deus ainda, mas eu já não duvido mais de que Deus existe. Aí eu falei, por quê? Ela disse, porque você é um milagre vivo. Imagina o gente boa que eu era. Ela sempre que encontra a minha Ana, ela diz, seu marido é um milagre vivo. Porque, gente, olha só, eu era bombeiro, ou seja, militar, jogador de futebol, pagodeiro, e tem mais um, historiador. No curso de História, para ver o professor, a gente ficava olhando assim no meio da fumaça, para ver se via o professor, sabe? Dava para lembrar daquela música, né? No santo dos santos, tua fumaça me esconde. E era dentro da sala, não tinha esse negócio não. O cara arrastava de lá, fazia e mandava bala. Então era pagodeiro, jogador de futebol, militar e cursava História. E dentro desse ambiente, nessa época, Deus faz um milagre e transforma a minha vida, sabe, me traz para a presença dEle, começa algo que ele começou a fazer, que até hoje eu tenho desfrutado e tenho alcançado milhares de famílias. Para quê? Para deixar claro que só Ele poderia fazer. Tem coisa que só Deus vai poder fazer na sua vida. Aleluia! Tem coisas que a tua habilidade vai permitir, tem coisas que teus recursos vão permitir, tem coisas que as tuas conexões, teu network vai permitir, mas tem coisas que só Deus pode fazer. E muitas vezes Deus permite para deixar claro que foi Ele, para não deixar dúvida que foi Ele que fez. Jesus chega 4 dias depois, e culturalmente eles esperavam que até o 3º dia era possível ressuscitar. Depois do 4º dia não tinha mais jeito. Jesus deixa para ir exatamente no 4º dia, para deixar claro que quando todo mundo acha que é impossível, que quando é impossível para o homem, quando é impossível para o médico, quando é impossível para a justiça, quando é impossível para você, Ele continua sendo possível para Ele, porque a Bíblia diz que Ele é o Deus do impossível. Jesus chega 4 dias depois e ressuscita Lázaro. Isso está no versículo 11. O texto que nós começamos a ler fala do momento em que aquela família prepara um jantar para Jesus. Porque aí a gente chega no primeiro ponto. Quando a gente ama Jesus, a gente é grato pelo que Ele fez por nós e a gente quer manter Ele na nossa casa, sim ou não? Quando a gente ama Jesus e a gente entende o que Ele fez por nós e a gente é grato por isso, a gente não vai querer Ele só uma semana, a gente não vai querer Ele de vez em quando, sabe, não, a gente vai querer Ele na nossa vida constantemente, a gente vai querer Ele na nossa casa. Sabe, quando eu comecei a ter minhas primeiras experiências reais com Deus, eu falei, meu Deus, de onde veio isso? Tem mais, sabe, e se tem mais, eu quero mais, sabe, se Deus permitir, né, vai completar já quase 29 anos, que eu decidi levar Deus a sério. Não é que eu decidi crer em Deus, eu já criei em Deus. Nasci num lar cristão, fui ensinado que Deus existia, que a Bíblia era a palavra de Deus, só que eu vivia do meu jeito. Eu não conhecia a Bíblia, como que eu ia seguir a Bíblia se eu não conhecia? E há mais ou menos 29 anos atrás, eu ouvi uma palavra, e aquela palavra me chamou a atenção, e eu falei, eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu continuo dizendo que sou cristão, que creio em Deus, que creio na Bíblia e vou viver de acordo com a Bíblia, ou então eu paro de dizer que sou cristão, paro de dizer que creio na Bíblia como palavra de Deus e vou viver minha vida do jeito que eu quiser. Pelo menos eu estou sendo coerente, sim ou não? Incoerente é eu dizer que creio em Deus, creio na palavra, que amo a Deus e não está nem aí para o que Deus tem para mim. Isso é incoerência, no mínimo. E eu me vi diante de uma bifurcação. Falei, agora eu tenho que tomar uma decisão.
E eu decidi continuar crendo que Deus existia, que a Bíblia era a palavra, e decidi pautar a minha vida pela palavra de Deus. E nunca, até hoje, quase 29 anos, eu não me arrependo de nada que eu tive que abandonar por amor a Deus, e de nada que eu tive que acrescentar na minha vida por amor a Deus. Você nunca vai se arrepender de fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sabe, Lázaro e a sua família, eles sabiam disso, né? Eles sabiam disso, e eles, por serem gratos pelo que Jesus havia feito, ressuscitado a Lázaro, eles ficaram tão gratos que prepararam esse jantar para honrar a Jesus e dizer que ele era bem-vindo naquela casa. E é interessante que na Bíblia, todos os lugares, todas as casas nas quais Jesus entrou, coisas extraordinárias aconteceram. A Bíblia fala da história de Zaqueu. Zaqueu, ele era o cobrador de impostos romano. Se você assistiu o The Chosen, você vai entender, né, quem era Zaqueu. E ele cobrava impostos além do que era para ser cobrado, ou seja, ele era corrupto. Ele explorava o povo para ele ficar com o dinheiro do povo. E a Bíblia diz que um único encontro de Zaqueu com Jesus, quando Jesus sai da casa de Zaqueu, aquele homem apegado a dinheiro, aquele homem que se corrompia, aquele homem que explorava, que oprimia o povo, ele diz: eu vou devolver tudo que eu roubei do povo, e ainda vou dar parte do que eu tenho para distribuir para o povo. Por quê? Porque a casa onde Jesus entra, algo extraordinário acontece. Quem crê nisso? É impossível Jesus entrar numa vida e ela permanecer a mesma. Jesus, ele nos ama tanto que ele nos aceita do jeito que nós somos. E eu vou dizer uma coisa para você: se Jesus aceitou a mim, ele vai aceitar qualquer um. Ele nos aceita do jeito que nós somos. Só que ele nos ama tanto que ele jamais vai permitir que a nossa vida permaneça como ela é. Quando ele entra na nossa casa, quando ele entra na nossa vida, ele vai mudando as coisas de lugar. O que está fora do lugar ele vai colocando, ele tira o que precisa ser tirado, ele acrescenta o que precisa ser acrescentado, ele muda de posição que precisa ser mudado, ele muda as prioridades, e depois que ele arruma a casa, querido, aí a presença dele começa a fluir, aí tem paz, aí tem alegria, aí os milagres começam a acontecer. Sabe, o problema é que muitas vezes a gente crê em Jesus, mas Jesus está do lado de fora. É por isso que Apocalipse 3:20 ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus não vai entrar na sua vida à força. Quem faz isso é o ladrão. Quem entra na nossa casa contra a nossa vontade é o ladrão, que a Bíblia diz que veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Ele só vai entrar de verdade na sua vida, ele só vai ser o Senhor da tua vida se você permitir. Sabe, ele entra na casa de Jairo, e a filha de Jairo estava morta, e ele sai de lá, a filha de Jairo está viva. Jesus foi convidado para a festa de casamento, onde acaba o vinho, e aquilo era uma vergonha para a família. E Jesus pega e coloca água nas taças, e manda levar para o mestre-sala para provar. Preste atenção, quando os garçons estão ali, o que eles veem Jesus colocar dentro da taça é água. Quando chega no mestre-sala, era vinho. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo para você que o milagre da transformação da água para o vinho não foi instantâneo, foi durante o caminho. Enquanto os garçons estavam caminhando, a água estava sendo transformada em vinho. Deixa eu te falar uma coisa: Deus tem coisas extraordinárias para fazer na tua vida, mas é um processo. A partir do momento que você entrega o teu caminho a Ele, que você deixa Ele entrar na tua vida, na tua casa, na tua família, durante o caminho, durante a caminhada, Ele vai transformando, Ele vai moldando, Ele vai tirando o que precisa ser tirado, sabe, Ele vai nos transformando de acordo com a vontade dEle. Como nós cantamos, Ele vai nos refazendo. Ele pega o vaso, Ele quebra, mas Ele não descarta o barro. Ele pega o mesmo barro e Ele faz um vaso novo. Aleluias. E esse processo
Isso acontece durante o caminho, durante a caminhada. Eu não sou perfeito, sabe? Eu estou num processo, eu estou numa caminhada, mas eu já não sou quem eu era ontem, e hoje eu não sou quem eu vou ser amanhã. Todos os dias, cada momento, cada palavra que eu ouço, cada momento que eu leio a Bíblia, cada verdade que eu aprendo, cada experiência que eu tenho com Deus vai me moldando, vai me moldando. Por isso que nós não podemos abrir mão de uma vida de leitura da palavra, de uma vida de intimidade com a palavra. Por quê? Porque é o conhecimento que transforma, é o conhecimento que liberta, é a presença dele. E Lázaro e sua família sabiam disso. Muita gente, Lázaro, ele poderia ter feito o que a maioria faz: já ressuscitei mesmo, agora eu quero nem saber, vou viver minha vida. Mas não, aquela família preparou um jantar, porque elas queriam expressar gratidão não com palavras, com atitude. O texto vai dizer que Marta servia, Lázaro estava testemunhando daquilo que Jesus havia feito, e Maria, a Bíblia vai dizer que ela pega um perfume árabe, porque a Bíblia diz que era um perfume caro, e hoje perfume caro é perfume árabe, né? Dia 27 de novembro está chegando, viu, gente? Feriado nacional, dia do meu aniversário, já anota aí, bota para despertar, né? Um perfumezinho árabe para o pastor, né? A pastora que não vai gostar muito, mas não tem problema, a gente usa, né, irmão? Usa só em casa, né, irmão? Usa só em casa. Então, diz que ela pegou o perfume de nardo puro, algo extremamente valioso. E o que ela fez com aquele perfume? Ela derrama nos pés de Jesus e ela enxuga com seus próprios cabelos. Eles não tiveram o problema de ser extravagante na sua gratidão, na sua adoração. Tem gente que na hora de pedir é um desespero, mas na hora de agradecer tem vergonha. Eu vi um rapaz, eu conheço um rapaz, ele é lá da igreja do pastor Nilson Guzmão. Ele pegou 8 tiros, ele era o chefe da boca ali naquela região da igreja do pastor Nilson. E a facção rival deu 8 tiros nele, pensaram que tinham matado, deixaram ele lá. A vizinha acordou 5 da manhã para ir comprar pão, ele estava agonizando, chamou o SAMU, Deus salvou o cara se converteu. Você vê ele no culto, na época eu conheci ele estava com aqueles ferros nos 2 braços, tinha furo para todo lado, parecia o Atlético Mineiro, né? Não dava para deixar de falar hoje, né? Não dava, né? Então, o cara, e durante o culto, sabe, era difícil o pessoal do louvor cantar mais alto que ele. Sabe, ele cantava e ele dava glória a Deus. E a expressão dele, meu amigo, ele não estava nem aí se ele estava desafinado, para quem estava olhando para ele, para quem estava do lado dele, quem estava criticando ele. Sabe por quê? Porque ele sabia do milagre que Deus tinha feito na vida dele. Ele sabia do livramento que Deus tinha dado na vida dele. Sabe, a Maria, ela derrama o que ela tinha de melhor, ela enxuga com os cabelos. Sabe por quê? Porque quem é grato não está preocupado com boas maneiras, não está enxugando a lágrima aqui para ninguém ver, não. Quem é grato se derrama, o catarro desce, vai para a boca e você limpa e passa, você não está nem aí. Sabe o que você quer? Você quer chamar a atenção dele, você quer dizer para ele que você o ama e que você é grato pelo que ele fez. Aleluia! Sabe, interessante quando você começa a se relacionar com Deus, se aproximar de Deus, aí vem as críticas, né? Segundo lugar, o coração, a gratidão toca o coração de Deus e determina um ambiente numa casa de paz. Onde há gratidão, sempre vai ter paz. Terceiro, nosso testemunho deve ser um instrumento de Deus para que muitas pessoas conheçam o seu amor. Aquilo que Deus faz na minha vida e na sua vida é para ser compartilhado com outros. Deus quer usar o que Ele faz na sua vida, os milagres, a transformação. Toda semana eu conto a minha história para alguém. E não precisa ser aquele crente chato que fica enchendo o saco do povo, não. Você está numa roda de conversa e tal, começa daqui para ali, sempre alguém conta uma história, e Deus sempre dá uma oportunidade de você inserir e você contar o que Deus fez. Nossa maior ferramenta para divulgar o poder de Deus é falar sobre o que Ele fez na nossa vida, porque contra fatos não há argumento. Quem olha para a minha vida hoje, quem me conheceu antes, como meu primo está aqui hoje, Cláudia e a Kátia, inclusive é um casal que foram um dos primeiros patrocinadores do nosso projeto 10 na Bola, 10 na Escola, junto com meu sogro. Só tinha 2 patrocinadores, eram eles 2. E estava mostrando para ele
né? E nós somos muito gratos a Deus. Nem eu nem você sabíamos que aquilo que a gente estava semeando poderia se tornar no que se tornou. Mas eu creio que não foi por acaso que Deus trouxe vocês aqui hoje à noite no nosso culto de gratidão. Eu queria dizer para você o quanto nós somos gratos por vocês terem acreditado. Quando hoje é fácil acreditar quando vê o que aconteceu, mas você acreditou no começo, quando muita gente dizia: isso aí daqui a pouco vai passar, isso aí é fachada, daqui a pouco ele volta. Mas vocês acreditaram. Ter vocês aqui hoje torna esse culto ainda mais importante para nós. E eu tenho certeza que para Deus também. Que Deus continue prosperando o caminho de vocês. E saiba que nós seremos. Fazem 20 anos isso. Mas nós nunca esquecemos e nunca vamos esquecer. Porque o ingrato tem memória curta. Mas quem é grato nunca esquece. Que Deus continue abençoando. A gente ama muito vocês. Sabe, em quarto lugar, nós vamos encerrar, à medida que abrimos a nossa vida e a nossa casa para Jesus, e a gente começa a ser abençoado, as distrações começam a vir. O inimigo, ele começa a tentar nos distrair, nos tirar da presença de Deus, e nos tirar, porque ele sabe que se ele nos tira, nos afasta da presença de Deus, ele nos afasta daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Eu acho interessante que, quando eu gastava o meu dinheiro, eu gastava 50%, 60% do meu salário com bebida, com droga, na noitada, na balada. Sabe quantas vezes alguém me chamou e disse: vem cá, senta aqui. Cara, tu está sendo besta, tu está jogando teu dinheiro fora, tu está acabando com a tua saúde, tu está colocando tua vida em risco, dirigindo moto embriagado, sabe, tu está dando preocupação para tua mãe, sabe, tu vai perder tua esposa, sabe, tu vai isso, sabe quantas vezes alguém se preocupou como eu estava gastando meu dinheiro? Nunca. Mas quando eu comecei a me aproximar de Deus, quando perceberam que eu estava, sabe, buscando mais a Deus, quando eu comecei a vir para a igreja, as pessoas começaram: agora está dando dinheiro para pastor, agora ficou besta, agora não sei o quê. Aí um dia, que tu tem limite, né? Um dia, um amigo meu falando isso, eu falei: vem cá, vamos ver quem que é o besta. Senta aqui. Eu pego 10% do que Deus me dá e eu devolvo na casa dele para ajudar, libertar jovem das drogas, restaurar casamento, transformar vidas. Nós vimos aqui na sexta-feira, na formatura, não sei se o seu Jussier está aí, eu vou falar porque o testemunho dele é público, inclusive ele compartilhou, saiu uma matéria no jornal, está ali atrás ele. Seu Jussier, 40 anos no alcoolismo, e Deus restaurou e transformou e libertou, e hoje servindo a Deus, saudável, sabe, já disse que vai buscar os amigos dele. Eu falei: eu dou 10% do que eu ganho para a igreja manter as portas abertas, para que as pessoas tenham onde buscar, quando achar que não tem mais saída, elas saberem que é um lugar onde elas podem encontrar uma saída. Agora tu pega 50% do teu salário, porque eu sei, porque eu também já fiz o que você faz, e 10%, amigo, você gasta na primeira hora da sexta-feira. Você não vai gastar 10% do que você ganha numa noitada nunca, no final de semana muito menos. Mas quando você começa a se envolver com as coisas de Deus, Judas chega para Maria e critica: por que você derramou um perfume tão caro? Isso poderia ser vendido e ser dado aos pobres. Ninguém nunca veio falar isso para mim quando eu gastava meu dinheiro na balada. Agora, quando eu sirvo a Deus e eu ofereço a Deus não só os dons, os talentos, mas também parte do meu recurso. Por quê? Porque a Bíblia diz, e dízimo e oferta não abençoa quem dá, não abençoa quem recebe, abençoa quem dá. Quando eu começo a fazer aquilo que a Bíblia diz, sempre aparece sempre aparece alguém para criticar, para dizer que você está errado. Deixa eu falar uma coisa para você: todo mundo aqui nessa igreja é dizimista. Todo mundo. Como assim, pastor? Tem uns que dizimam para Deus, 10% na casa de Deus, e tem outros que dizimam para o diabo. Porque droga, bebida, adultério, prostituição é o que? Você acha que é de Deus ou é do diabo? Só tem dos dois. E eu vou te dizer, o dízimo do lado de lá é bem mais caro, é bem mais alto. Mas quando você decide abrir a sua vida para Jesus entrar, e você decide viver, sabe, como Ele quer que você viva, vai aparecer. Lázaro foi perseguido pelos religiosos, porque muita gente estava se convertendo a Jesus por causa do testemunho dele. Lázaro foi perseguido.
Mas aí nós só precisamos entender de uma coisa. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vitória. Deixa eu falar. Tem gente que fala de você hoje e amanhã que eu digo mais na frente, vai te procurar e vai dizer: cara, você está certo. Quantos e quantos amigos que eu tinha que me criticavam na época que eu decidi levar Deus a sério, como eu disse, e depois me procuraram, porque muitos tiveram, o casamento acabou, né? Viram os filhos enveredar por caminhos horríveis, falta de paz, falta de alegria, e para a glória de Deus, muitos nós conseguimos, através do nosso testemunho, mostrar que era possível. Então, quando você decide trazer Jesus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, as distrações, né, as tentações, como a gente costuma falar, elas vão vir. Mas se você perseverar, pode ter certeza que você vai viver tudo que Deus tem preparado para você, para a tua casa e para a tua família. Amém?